Bom dia, que a paz de Cristo, essa questão de ter todo entendimento, você está em nossos corações. Hoje, 27 de julho do ano 2023, vamos para mais um pensamento bíblico. E nessa oportunidade vamos estar lendo João 11:35, um dos menores versículos da Bíblia. A palavra de Deus nos diz assim: Jesus chorou. Que a graça do Eterno, Deus Todo-Poderoso, possa iluminar minha mente, iluminar meu coração. E essa mesma graça possa ir contra você e a sua necessidade. Na manhã desse dia, que estou gravando hoje, na quinta-feira, jogar para o YouTube para ele verificar o texto. E no sábado, nesse mesmo horário, vai estar à disposição. Não sei se você vai ver pela manhã, se à tarde, se à noite. Quero crer que você irá ser edificada. Que o Deus de paz continue nos santificando em tudo e que tudo possa ser para a honra e glória do seu santo, bendito e precioso nome. Se não é inscrito, se inscreva. Canal Riveras. Se já é inscrito, comente, dê o like ou dislike, para que a gente possa estar aumentando o número de curtidas, de seguidores. Não é para me vangloriar, é um canal que é feito desde 2015. Tinha 74 seguidores e eu tenho um privilégio muito grande de ter você que me ouve como um dos seguidores, ou em sua maioria, acho que 70%, não é inscrito. Se inscreva e seja edificado, acione o sininho, para que todas as reflexões bíblicas que é feito em sábado, e pensamento bíblico que é feito às quartas, possa ir de encontro à sua necessidade, como tem vindo de encontro à minha nesses 8 anos de fundação. Vamos para a palavra de Deus. O texto que eu li é um texto muito conhecido. E o versículo que eu li é o versículo dos menores da Bíblia. Jesus chorou. Acho que o menor versículo da Bíblia é orai sem cessar. O que você me diz? É esse ou é Jesus chorou? Ou tem outro? Eis um questionário. Coloque os comentários aí para que a gente possa estar aprendendo uns com os outros como a Bíblia nos ensina. No texto passado, eu disse que, no pensamento bem passado, disse que Jesus era o maior psicólogo de todos os tempos. E bem verdade Jesus é o maior psicólogo do mundo. A mensagem da semana que vem, o pensamento bíblico da semana que vem, pela misericórdia de Deus já gravei o início, o meio, mas tive um probleminha com o celular da minha esposa. Está faltando a conclusão, ela é mais de hora de mensagem. E eu falo de Jesus, o homem mais amado do mundo. E essa mensagem vai de encontro à nossa necessidade e vai se encaixar tanto como Jesus, o maior psicólogo, e porque Jesus é o homem mais amado do mundo. Em resumo, porque Jesus é o maior psicólogo? E a resposta é muito simples. E eu quero vos dizer nessa manhã, não quero ser muito comprido na minha fala, até porque já iniciei um pouco tarde. Agora são 6h30, cachorro, galo e os animaizinhos aqui que eu moro próximo da reserva já começam a fazer barulho, por isso que estou usando o microfone bem próximo. Mas espero que vocês venham a ser edificados e é uma mensagem bem rápida. Eu quero crer que sim. Por que Jesus é o maior psicólogo do mundo, o maior psicólogo da história? Porque ele tem a capacidade de se colocar no local do outro. É uma palavra muito usada nos dias atuais que se chama empatia. O que é empatia? É o efeito de se colocar no lugar do outro. Sergio Grossman andou muito próximo
quando ele se refere à empatia. Ele diz assim: empatia é a capacidade que a pessoa tem de sentir ou de se colocar no local do outro, embora ele não sinta o que o outro está sentindo, embora ele não sofra o que o outro está sentindo, mas a empatia é pelo menos respeitar o que o outro está sentindo. E nesse texto aqui, até parece que Jesus não respeitou, né? Esperou Lázaro 4 dias morrer. Mas nós vamos ver que Jesus estava respeitou o luto, respeitou o momento deles, respeitou a falta de fé dele ou a pouca fé deles. Jesus respeitou. E para resumir, Jesus como psicólogo, o homem mais amado da história, ele como é que eu digo? Sempre quando ia fazer alguma coisa, ele perguntava: o que queres que eu te faça? Um exemplo, aquele cego que Jesus pergunta para ele: o que quer que eu te faça? E ele diz: Senhor, eu quero ver. Aleluia! E Jesus pega um lodo, cuspe, lodo, coloca no olho do cego e o cego vê. O que é empatia? A capacidade de se colocar no lugar do outro, entender o problema do outro e questionar se o seu outro quer alguma coisa. Embora sendo uma coisa boa, não é todo mundo que quer. Não é todo mundo que quer ser curado, não é todo mundo que quer ter fé. Não é todo mundo que quer salvação. Não é todo mundo que quer ser cristão. Então, empatia é isso. É se colocar no lugar do outro. E como o Sérgio mesmo menciona em suas falas, respeitar o lugar do outro. E Jesus, como o maior psicólogo, respeitava. E como o homem mais amado da história, o que Jesus fez? O que Jesus fez? Ele não tinha hora para dormir, ele não tinha hora para acordar, ele sentia fome, ele sentia sede, ele sentia as agruras do outrem, ele, como mesmo falou certa feita, eu não julgo ninguém, mas a minha palavra, ela vai julgar. Eu hoje estou como advogado, mas um dia Jesus será juiz para julgar as nossas ações, para julgar os nossos feitos, porque nós bem sabemos que nós vamos ser julgados pelos nossos feitos, pelos nossos atos, nós vamos ser aprovados ou reprovados pelas nossas falas. É por isso que Tiago diz que a gente tem que frear a nossa língua. E como eu sofro nesse contexto, e como eu sofro nesse particular, e como nós sofremos neste particular, em não saber frear a nossa língua. Em outros textos, Paulo disse que nós temos que ser tardio para irar, não tardio para falar. Em outros textos, a Bíblia nos diz: ireis, mas não pequeis. O que é isso? É ter uma raiva incontrolável, mas você conta até 1, 2, 3, 4, 5, 6, espera que essa raiva passa, filtra, coloca filtro e vida que segue. Vida que segue. Isso é muito difícil mesmo, principalmente para quem é colérico, igual eu, igual muitos de nós. Mas é assim que a Bíblia nos ensina. No outro texto também, não, deixa para lá, não. Aí tem um pecado da omissão. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Então é muito difícil ser o homem mais amado da história. Só Jesus mesmo. Tem um antes e tem um após dele. Pois bem, vamos para a mensagem. A introdução já foi 9 minutos. Vai ser uma mensagem com tema. Eu chamo essa mensagem de tema de catar cavaco. Eu não gosto muito dela,
Mas a Bíblia nos dá respaldo para isso. 3 versículos bíblicos já tem como ser uma doutrina, né? Tem como ser uma doutrina. Então vamos catar cavaco aqui hoje, nessa manhã. Primeiro, por que Jesus chorou? Que 11:35 diz que Jesus chorou. Jesus chorou pela incredulidade daquele povo. Por que eles eram incrédulos? Judeus. Esses dias eu estava vendo o Silvio Santos, o maior comunicador da história, porque de camelô a dona de televisão é o maior comunicador vivo na história. Você discorda? Se discorda, coloca nos comentários aí. Talvez você tenha um outro que se identifique mais. Ele na igreja do André Valadão, aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Patrícia Bravanel que o levou. Aí eu me questiono, estava questionando esse dia com algumas pessoas. Por que Silvio Santos, judeu, vai querer aceitar a fé cristã? Vai querer aceitar o cristianismo? E a resposta é fácil. E eu lhes digo essa manhã. Não é que ele não venha ser salvo. É porque ele quer ganhar os benefícios da salvação. Você sabe quais os benefícios da salvação? Alegria, gozo, plenitude, certeza do céu. Os cristãos vão chegar primeiro do que os judeus. Em outras palavras dizendo, Silvio Santos não é bobo, nunca foi bobo. E é por isso que ele, mesmo sendo judeu, aceitou o cristianismo. Porque ele quer chegar no céu primeiro do que os israelitas, filhos da promessa. A promessa que Deus fez a Abraão, Isaac e Jacó. E que cumpriu-se com Moisés e Josué. E o Estado foi criado em 1948. E quem assinou, quem chancelou a criação do Estado de Israel foi um brasileiro, você sabe disso? Por nome Oswaldo Graça Aranha. Pesquise a história desse brasileiro. É muito linda. É por isso que nós brasileiros somos abençoados. Porque nós temos a capacidade de abençoar outras pessoas, principalmente, em especial aqui, a nação de Israel. Você já pensou? Uma promessa dada por Deus a Abraão, passou para Isaac, depois Jacó, se cumpriu 430 anos depois, quando o povo veio sair do Egito, e Moisés morreu vendo a terra prometida, Josué, que teve a oportunidade de levar eles para a terra que manda leite e mel, e eles pisando na terra, sabendo que era sua, mas nunca questionando a Deus, e veio o brasileiro em 1948 e assinou. É de Israel essa terra. Benjamin Netanyahu hoje é o primeiro-ministro, primeiro-ministro. E é uma benção, porque a nação de Israel é uma benção. E é da promessa. E está salva. E por que Benjamin Netanyahu é uma benção? Porque um brasileiro, por nome Oswaldo Graça Aranha, chancelou a criação do Estado de Israel, assinou em 1948. Esse brasileiro é digno de você ler a biografia dele. É muito linda. E Jesus chorou, o primeiro ponto, justamente por isso. A incredulidade daquele povo. Jesus sentindo empatia. Jesus mesmo sendo o homem mais amado da história. Mas a incredulidade daquele povo fez com que Jesus viesse estar chorando naquele momento. Andais por fé e não por vista. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que vêm a Ele, de maneira nenhuma Ele vai lançar fora. Agora, a fé
Um pequenininho assim, mas que pode crescer, porque a Bíblia diz que quem não tem fé peça a Deus que ele tem para dar a cada um sem medida. E Hebreus 11, né, que fala sobre o conceito de fé, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. Você espera alguma coisa, mas você não está vendo, mas você está determinando é minha em nome de Jesus. Isso é fé. Continue acreditando, vai acontecer. Jesus chorou. Jesus chorou pela incredulidade daquele povo. Eu quero crer que Jesus não está chorando pela tua falta de fé nessa manhã. Tenha fé, aleluia. Tenha fé. O que queres que eu te faça? Jesus sempre perguntava isso. O que queres que eu te faça? Crê nele somente e verás a glória de Deus. Eles eram lei, Jesus graça. Jesus tinha muitos seguidores, mas poucos discípulos para fazer a diferença. Você que estudou a vida de Jesus, você sabe que parece que ele andava era com a Assembleia de Deus no Brasil. Que é do Brasil mesmo, a Assembleia de Deus tem 100 e poucos anos, 115, se não me engano. Jesus tinha aquela turma que andava com ele só para ver os milagres. Jesus tinha outra turma que andava com ele só para apontar o dedo. E Jesus tinha um pequeno número de discípulos, do qual Pedro e mais 11 eram deles. E davam trabalho, Pedro dava trabalho, Tomé dava trabalho, Judas dava trabalho, Filipe dava trabalho, Natanael dava trabalho. E dentre aqueles 11 discípulos, se formou mais quantos? 70. Número da perfeição de Deus, 70. Que iniciaram pregando de aldeia em aldeia, de tribo em tribo, e multiplicando, que nem dizia minha avó, o reino de Deus aqui na terra. Jesus gosta de fazer discípulos. Eu gosto de fazer discípulos. E você gosta de quê? De apontar o dedo? De ter incredulidade? Ou de ser discípulo de Jesus e fazer discípulo como Jesus fazia? Jesus chorou pela incredulidade daquele povo. Porque ali era lei que estava imperando. O judaísmo é lei, é a Torá, é farisaísmo. E Jesus é graça. Aleluia! Jesus é graça. O que é graça? É favor imerecido de Deus, é dádiva, é presente que Deus deu a mim e Deus deu a você. É por isso que muitas vezes eu sou chamado de joio, mas isso é graça. Vai questionar o advogado teu e meu. É por isso que uma vez eu fui chamado de bode. Vai questionar o dono meu, aquele que está à direita de Deus intercedendo por mim e por você. Graça. Eu que não servia para nada. São assembleanos. 43 menos 7, já se vão aí 37 anos servindo a Deus, dando trabalho para ele, igual Pedro continuou dando trabalho para Jesus até o dia de Pentecostes. Quer melhorar? Vai se encher da graça, da virtude do Espírito Santo de Deus. Aí você se torna uma pessoa bem melhor. E com a palavra limpando, né? Com a palavra limpando, aí o negócio vai melhorando. Segundo ponto. Por que Jesus chorou? Choro é um anelo ou resposta da alma. Passei
4 anos sem chorar, vi a morte do meu pai, não chorei no caixão dele. O pior sentimento do mundo é a tua alma não ter condição de chorar. Tá tão angustiada em não chorar. Você já passou 4 anos sem chorar? É por isso que eu estou falando de Jesus e Jesus está lá queimejando. A capacidade que de 3 vezes para cá eu estou tendo de estar chorando novamente. Jesus chorou porque ali foi uma resposta da alma. A alma é um campo neutro. A alma se alimenta de coisas que o espírito não se alimenta. E também se alimenta de coisas que o corpo não se alimenta, que é arroz, feijão, carne e salada. E suco. Suco é bom também. E aí, Jesus está mostrando que... Não tem aquela frase? Deus não me entende. Bem verdade. Deus não te entende. Ele está lá, ó. Está acima. Está acima. Deus Pai está acima. Deus Filho um degrau. E Deus Espírito Santo outro. Bem verdade. Mas Deus te amou de tal maneira que deu Jesus, o seu único Filho, para que você que nele crê, que nele acredita, não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus para contigo é grande. E por que tu questionas que Deus não te entende? Jesus aqui chorando, tendo empatia por Lázaro, pelas irmãs de Lázaro e pelaquela grande multidão. Jesus se colocando no lugar deles. Jesus chorou, a sua alma estava amargurada de chorando. Da mesma forma que não conhecemos o nosso Deus, Jesus veio para conhecer nossas tentações e hoje Ele é o nosso advogado. Ele pleiteia a tua causa, a do banco, o nome no SPC, no Serasa, de forma injusta. A falta de emprego, a enfermidade, até mesmo a morte física ou a pior de todas, que é a morte espiritual. Você tem contado para Ele? Conta para Deus todos os dilemas, Deus. Ele é o teu advogado hoje. Tudo que pedirdes ao Pai em o meu nome, acreditando, recebereis. Ele é advogado, está à direita de Deus, intercedendo por você. Em outras palavras, dizendo, quando Deus quer dar uma amassadinha, que Ele é o leiro e nós somos vaso, Jesus diz, tem misericórdia dele, papai, ele não aguenta. Deixa para o ano que vem, deixa para o mês que vem. É assim. Você tem pleiteado a Ele as tuas causas, entrega. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Lança sobre Ele todos os teus medos, toda a tua angústia, todo o teu sofrimento, porque Ele tem cuidado de ti, Ele tem cuidado de mim. Terceiro ponto. Primeiro ponto, porque Jesus chorou, a incredulidade daquele povo. Segundo ponto, Jesus chorou porque Ele foi verdadeiro. Quem chora não chora de mentira, a não ser que seja ator da Globo, ou ator do SBT, ou ator da Bang, que nem dizia meu avô. O choro é anelo ou resposta da alma. Até o choro fingido a gente conhece. Porque gente falsa tem essa capacidade de chorar também. A gente conhece. Não tem? Aquela Janinha. Síndrome do coitadinho. Você é o dono da tua história. Você é a dona da tua história. Você é autor da tua própria história. Então não entregue a Deus o teu fracasso. Entregue a Deus o que tu quer que Ele resolva. Porque o fracasso já é teu. O não tu já tem o dia todo. Agora busque o sim em Deus. Porque todas quantas promessas há de Deus,
tem nele o sim, em Deus o sim, e por ele o amém, o assim seja, para a glória de Deus, por nosso intermédio. O amém é por Jesus, Jesus ratifica. Tudo que pedis ao Pai, meu nome, creio que você vai receber. Chancela, chancela. Não tem os olhos nessa aranha? Chancelou. Jesus também assina lá embaixo. Quando Jesus assina embaixo, o Pai não diz não para ele. Não diz. Ele é o mais amado da história aqui. É o maior psicólogo da história aqui. Mas quando ele chegou lá, quem é este Rei da Glória? É o Deus forte, tremendo, poderoso. Esse é o Rei da Glória. Ele é respeitado lá também. Você sabe disso, né? Você sabe. Terceiro ponto. Amor incondicional. Ágape por nós. Eu, no texto da semana que vem, eu vou estar falando sobre os 3 tipos de amor, porque Jesus é o homem mais amado da história. E ele questiona Pedro: Pedro, tu me ama? Tu sabe, atende meus cordeiros. Pedro, tu me ama? Tu sabe, apacenta minhas ovelhas. E o terceiro amor: Pedro, tu me amas? Aí Pedro fica triste. Senhor, tu sabes todas as coisas. Então apacenta as minhas ovelhas. Para se tornar ovelha, pastor que é pastor tem que lidar com o cordeiro. O grande problema da igreja do nosso século é que a liderança só está querendo lã, não está querendo tirar carrapicho, não está querendo Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia mansamente as águas tranquilas. Esse negócio aí ninguém está querendo mais não, só está querendo lã. Pastor deitar para cordeiro comer verdes pastos, depois se levantar para levar as águas tranquilas. Misericórdia. Misericórdia. Deus nos guarde. Isso é um pastor. Isso é uma liderança. Mas o grande problema é que a gente está vivendo uma crise espiritual tão grande. E os estudiosos dizem que nós temos que fazer uma reforma dentro da reforma. Já pensou? Uma reforma protestante, agora outra reforma dentro da reforma para poder limpar. Para quem é seguidor de Cristo deixar de ser seguidor e se tornar discípulo, isso é forte. Já pensou nisso? Que a nossa igreja mãe é a igreja católica. E aí já saiu a reforma protestante de lá. Mais de 400 anos, né? A igreja batista tem. Mais de 100 anos a Assembleia de Deus tem. A congregação cristã, muito mais disso. E agora tem que fazer outra reforma dentro da reforma? Complexo isso, né? Mas os estudiosos estão dizendo. E esse amor incondicional de Deus por nós é aquele que eu pecando, Deus me ama. Eu chorando, Deus me ama. Eu matando, Deus me ama. É aquele amor de mãe, não tem? É aquele amor de vó, não tem? A avó sempre dizia: meu filho, tu já tá certo. E mas que me tirava a alegria de viver naquele momento. Mas depois eu compreendi. Meu filho, tu já tá certo. Agora, o fulano, o ciclano ou o beltrano, tá errado, ele precisa, você não precisa mais. Então vou punir por eles. É justamente esse o amor de Deus. Através de Jesus, por você e por mim. Ele veio para os seus, mas os seus não o quiseram. E agora, naquela festa, né? Ele cata bode, ele cata, não é só cordeiro não, ele cata aleijado, ele cata cego, ele cata doente. E mais na frente ele diz: eu não vim para os sãos, eu não vim para os sãos, porque o são não precisa de remédio. É forte isso, né? É de nós pensarmos o porquê Jesus continua chorando no pleno século XXI.
eu quero falar ainda, se Deus permitir, sobre o porquê que está acontecendo isso, essa secularização, esse egoísmo, esse eu Deus. Se Deus permitir, eu quero falar sobre isso. Isso é um pensamento, são pensamentos filosóficos. Aí você vai dizer, o que tem a ver o Egito, a Grécia, com a igreja? Estude a biografia de Paulo. Estude Platão, estude Sócrates depois. Estude Aristóteles. É verdade, eu não quero saber de nada disso. Bem verdade, porque você está no século do iluminismo aí. Você se acha o deusinho com D minúsculo. Se acha o centro do universo e lá quer saber de estudar nada. Você é o que você é e pronto. Mas eu quero dizer a você essa manhã, uma palavra forte. E até uma retórica. Deus sem você continua sendo Deus. E você sem Deus não é ninguém. Você sem Deus não é ninguém. Eu sem Deus não sou ninguém. Vaso velho quebrado. Pó, cinza, nada mais. Da mesma forma que vim ao pó, do pó eu vou voltar à terra e comer até meus ossos. Você sabe quanto tempo a terra dura para comer teus ossos? Então por que você se julga sem alguma coisa? Mas Deus te ama. Jesus te ama. Ele tem empatia por você e tem empatia por mim. Amor ágape. Amor maior do que o amor de mãe. Amor maior do que o amor de vó. É um amor incondicional. Pode, porventura, uma mãe se esquecer do filho que amamenta? Você sabe que sim. Você sabe que sim. Minha mãe esqueceu do Fernando. Né, caçulinha? Mas, porventura, o profeta Messias falando, eu, o Senhor, não me esquecerei jamais. A mãe esqueceu. Mas Deus não esqueceu de ti, não, caçula. Deus não esqueceu de ti. Te deu os melhores cuidados, a melhor casa, a melhor família, o melhor. Deus é tremendo. Agradeça a Ele, porque quando a mãe esqueceu, o pai esqueceu, os irmãos esqueceram, Deus te pegou para criar. Aleluia, 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 aleluia. E eu vim te conhecer, tu já tinha mais de 20 anos de idade, 25 por aí. Mas Deus já te conhecia desde o ventre. E quando faltou leite para ti, o Tony te deu papo a véu no dedo, queimada. Ia morrer, mas não morreu, porque Deus não deixou. Aleluia. Mesmo com as nossas incompreensões, servis o pecado, a dureza do coração do homem, o homem, o lado todo, o tempo todo embaraçado, cuidando das riquezas, o camelo vai passar no fundo da agulha. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas o capitalismo gera isso. É cobra engolindo cobra, não existe amigo, existe parceria. E parceria que não dá certo, e é deixada para trás. Mas Deus continua amando, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Oh, mas é forte isso aí. Muito forte. João 3,16. Quando Deus amou o mundo, ele estava perdido, ele estava caído e ele estava condenado. Mundo perdido, sem Deus, sem paz, sem salvação. Mundo caído, porque o mundo jaz no maligno, Satanás está aqui, ó. É por isso que é tanta coisa ruim que acontece. Aí você diz, não, porque Deus permite. Porque Deus é bom para que você se volte para Ele, porque o mundo já é no maligno, já está perdido. Mas Deus tem um lugar, uma terra que emana leite e mel, para mim, para você. E o mundo condenado, a morte diz que não vai ficar nem raiz nem ramos. Mas mesmo assim Deus amou esse mundo,
Não foi esse mundo caído, nem esse mundo perdido, nem esse mundo condenado. Mas foi esse eu, a minha alma, a tua alma. Isso é profundo. Salmo de número 100. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu Pai. Isso é lindo. Deus nos escolheu. Aí eu fico questionando Deus. Por que tu escolheste a mim? Já fez esse questionamento para Deus? Eu faço ele direto. Porque quanto mais a gente chega para perto da cruz, mais a gente entende que depende de Jesus, que não é nada e que não é ninguém. Agora, quando você está distante da cruz, aí você é o que você quer ser. Milionário, bilionário, trilionário, prostituto, prostituta, homo, bi, tri. Agora, quando você chega para perto da cruz, você entende que não é nada e nem ninguém. Já imaginou? Já pensou essa manhã quem você é? Mas Deus te ama. Se volte para Deus. Tiago diz: chegai-vos para Ele, e Ele vos chegará para vós. Essa aproximação quem faz é você de Deus. Ele deu livre-arbítrio. É você que mede a distância. Tem alguns que merecem ser observados. Enoque andou com Deus e Deus para si o translador. Ele gostava de andar com Deus e Deus, ó. Elias, redemoinho, carros e cavaleiros de fogo. E Deus o tomou para si, ó. No piscar de olhos. Tem Moisés? Moisés. Aí a terra prometida, Moisés, se despede do povo porque tu não vai pisar o teu pé lá. Tem tanta gente que está vendo a promessa, a terra prometida, e Deus está dizendo. E você não está tendo esse tempo. E fica questionando a Deus. Moisés não questionou a Deus. Moisés, o homem mais manso da terra, ele questionou a Deus com relação ao povo, mas com relação a ele mesmo, ele não questionou a Deus. Ele era um pastor com excelência. E pastor, nós somos. Oh, Moisés, toda vez que eu falo de que eu choro. Eu não sou nem pastor, sou só evangelista. Mas sinto na pele as dores de um pastor e o que ele sofre nos dias atuais. E o pastor presidente sempre fala: pastor e vendedor de carro velho está no mesmo naipe, no mesmo nível. Credibilidade zero. Porque infelizmente os ruins faz as coisas, os bons pagam. Mas eu quero vos dizer essa manhã que há remanescente, sempre é um remanescente. Elias foi, mas deixou Eliseu, deixou Samuel, rei juiz. Moisés foi, mas deixou Josué, Jesus, aleluia. Sempre haverá um remanescente. Você é um remanescente? Então persevere. Persevera, persevera. Deus é fiel. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Ele é fiel. Amor ágape. E aqui nós estamos vendo dois tipos de pessoa. Por que não dizer 3 ou 4, sei lá, ou 5? Mas eu quero falar de Tomé. Nós vamos para lá? Vamos morrer? Na semana crucial de Jesus, Jesus já estava sendo
chancelado para morrer por mim e por você. No primeiro momento ele queria apedrejar, vocês vão? Tomé perguntou. Jesus onisciente disse: Tomé, o dia tem 12 horas e quem anda durante o dia não tropeça. Confesso a vocês que esses dias eu tenho tido tanto medo de morrer, de me matar, que eu tenho me desesperado. Mas tenho procurado andar durante o dia. Até a caminhada que fazia às 5 da manhã eu não tenho tido coragem de fazer, nem com meu filho, com medo de alguma ferramenta estranha contra mim. Porque quem tem vida tem medo. E o inimigo de nossa alma, ele é cruel, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Deus veio para nos dar vida, e vida com abundância. Não tem nenhuma jura de morte. Não tem nenhum inimigo a não ser da cruz de Cristo. Mas tem tido medo do inimigo de nossa alma. Muito. É um combanguela aqui, combanguela, rapaz. Se possível, ele for, manda cair fogo no céu. Ele reina nesse mundo. Mas maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Vamos continuar andando durante o dia. E o dia tem 12 horas. Começa às 6 da manhã e termina às 18. Aleluia. Quem anda durante o dia não tropeça. Não tropeça, não tropeça. Foi Jesus quem disse. A outra pessoa que quero lhes dizer, Marta, eu sempre falo para minha bem-drasta, deixa de ser Marta, deixa de ser Marta, deixa de ser Marta. Ela diz, não, eu não quero pregar. Mas quem não quer pregar? O que eu estou querendo dizer, tenha tempo para Jesus, tenha tempo para a palavra, tenha tempo para a oração, tenha tempo para o jejum, tenha tempo para o marido, tenha tempo para os filhos. Divide o teu tempo, o dia tem 12 horas, Marta. Mas Marta aqui tem uma virtude. Que virtude era essa? O desespero. O desespero algum dia já bateu na tua porta? Não corra para o político da cidade, não corra para o vereador da cidade, não corra para o governador do estado, não corra para o presidente do Brasil, não corra para o presidente do STF. Faça como Marta. Corra ao encontro de Jesus. Corra ao encontro de Jesus. O homem que vai ter empatia por você e não vai querer nada em troca. Ela correu e Jesus, aleluia. Faltava uma semana para ele se tornar o Cristo ressurreto. Aldeia 2.700 metros de Jerusalém, 11 estádios. E Jesus é como aquele narrador de rodeio bom. E Jesus é como embaixador, não tem um embaixador que intitularam ele embaixador? Não vou falar nem o nome dele. Porque o cabo é bom mesmo, ele tem que dizer, o cara é bom. Estuda a história do cabo. O cabo é bom, por isso que os apelidaram de embaixador. Onde ele vai tem multidão, multidões. Mas andava era longe da multidão. E o embaixador andava era longe da multidão que Jesus andava observando ele. Nem que seja para punir, nem que seja para apedrejar. Mas se você é discípulo de Jesus, sempre vai ter alguém para se espelhar em você. Se você é discípulo de Jesus, sempre vão te apedrejar. Se você é discípulo de Jesus, vai ter alguém que vai olhar para você e vai dizer, eu quero ser igual a você, porque você parece com ele. Fica tranquilo. Tu és discípulo de Jesus? Fica tranquilo. 2.700 metros. Era como se fosse daqui da minha casa, onde eu estou morando, a fazer caminhada no bairro em que eu nasci, ou que eu me criei, dos 5 anos de idade até os 9, o bairro de Fátima. Quando eu estava fazendo caminhada, fazendo regressão esses dias,
para ver meu avô, para chorar, essas coisas. Para ver as pessoas que eu admirava, as pessoas que eu comprei fiado a vida toda, que já partiram para o Senhor, ou as pessoas que eu admiro e que também já partiu para o Senhor, que eu comprei fiado e que compro até hoje se necessário for, que é meu amigo João da Mata, ou Comércio da Mata. Sou que admiro demais a simplicidade, a honestidade, a sinceridade, a seriedade. Tanto faz você ir lá para pagar como para comprar. Precisa de mais alguma coisa? Nunca me cobrou. Partiu para o Senhor o ano passado, mas os filhos continuam fazendo o legado do pai. Ele está fazendo essa caminhada de regressão, dá mais ou menos 2.700 metros. E Marta vai de encontro a Jesus. Mestre, se tu tivesse aqui há 4 dias atrás, o meu irmão não teria morrido. Ele dorme. Eu sei. Ele morreu. Eu sei. Mas há de ressuscitar. Eu sei que vai ser na ressuscitação do último dia. Eu sabia um pouco de Bíblia, né? Mesmo não dando importância para Jesus, limpando a casa, lavando vasilha quando Jesus estava dentro da casa dela, não dando importância, estava ouvindo alguma coisa. Maria fazendo igual o Jadiel, meu filho, pescando de Jesus ensinando a Maria, ela deve ter ouvido alguma coisa. E aí, o que aconteceu? Jesus teve que se revelar. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Forte, né? Faltava só uma semana. Aqui o Cristo teve que se revelar para Marta poder entender quem ele era. Você acredita? Empatia. Sim, Senhor, eu acredito. E então, o que ocorreu? Ela correu de encontro a Maria. Maria, Jesus quer te ver. Maria, Jesus quer te ver. O último tópico, o encontro da vida com a morte. Os opostos se atraem. Aleluia, vou fechar a Bíblia. Os opostos se atraem, encontro da vida com a morte. Maria vai de encontro a Jesus no terreiro e a multidão vem atrás. E quando Jesus vê aquela multidão em Maria, ele chora. Jesus chora, 11h35, né? Os opostos se atraindo aí. Era Maria com Jesus? Não. O Espírito de Maria com Jesus colava aqui, ó. Você sabe o que é sintonia? Sincronia? Sinfonia? Pesquise. Era Jesus com Maria, ó. E alguns estudiosos dizem que ela foi mulher de Jesus. Bobeira tua, rapaz. É encontro de alma ali, ó. Você já teve encontro de alma com alguém? Pergunta boa. Responda para você mesmo. É por isso que muitas vezes você trai a tua mulher. E tá errado. A Bíblia não deixa isso acontecer com você. Deixa de trair a sua mulher. Ah, encontro de alma, é o amor da minha vida. Se fosse para ser ela, você estaria com ela até hoje. Larga a mão que nem de rumatutos. Deixa isso para lá, rapaz. Ó. Larga pai, mãe,
Eu unisse a tua mulher e ambos serão uma só carne. Tudo que é ligado aqui é ligado lá. Tudo que é desligado aqui é desligado lá. Não tem respaldo para tua ser vergonhice de encontro de alma. Viu? Beleza. Desculpa a minha franqueza. Mas Deus manda falar, eu tenho que falar. Me mostra lá, Maria. E aquela multidão. E Jesus chora novamente. Se entristece. E a multidão olha para ele e diz: é, pai, é verdade. Parece que ele gostava dela. Não era só para dar autógrafo, não. Não era só para dar selfie, não. Não era só para fazer rios, não. Não era só para postar no TikTok, não. Ele gostava dela. Não é só para botar nos stories do Instagram e no Facebook, não. Ele gostava deles. Agora eu não consigo entender por que ele não chegou a tempo. Ele não curou tanta gente. Podia ter chegado a tempo para poder não deixar ele morrer. Não é assim? Aí a frasezinha: Deus não tarda, mas não falha. Né, Maria Joana? Ai, coitadinha. Ai, ai, ai. Deus tarda, mas não falha. É cheio, não é trigo. Ai, ó dó de mim, que sou tão caridosa, caridoso, misericórdia. Ai, ai, ai. Ele vai vir ao meu encontro. Espera, boba. Espera, bobo. Não faça como Marta e Maria, não. Não vai de encontro a Jesus, não. Vai de encontro a Jesus. Foge também. Ele está te aguardando, ele está te esperando. Faça como Marta e Maria, vai de encontro a Jesus. E aí ele com a alma, eu fico pensando, que algumas vezes Deus já me usou, ministrando. Outras vezes eu tive que levar no peito, com raiva. E eu aqui como, na mesma sintonia aqui da palavra. Aí Jesus não estava levando nos peitos nem com raiva, e nem estava levando na emoção, mas ele estava sentindo a dor deles, sentindo a incredulidade deles, sentindo a falta de amor deles, sentindo a falta de empatia deles. E quando ele chega no túmulo, Lázaro, Lázaro, Lázaro. E Lázaro, você já teve experiência de pós-morte? Já morreu e voltou à vida? Se já teve, conta aí nos seus comentários como foi. Você já leu a respeito de algum livro de alguém que já foi e voltou? Tem o testemunho de Adão de Campos, ouça ele e coloca nos comentários aí, foi muito famoso, em 1980 e alguma coisa. Ouça ele, coloca nos comentários, ou se já teve uma experiência de que quase morreu e voltou. Para simplificar Lázaro, foi o que isso aconteceu. Lázaro está lá no seio de Abraão, tranquilo que nem de pai. Aí escuta o dono da vida e olhando para o pai, olhando para Abraão, nosso pai da fé, vendo o paraíso guardado por arcanjo, querubins. Eu voltar.
Aí Jesus grita mais forte: Lázaro! Aí aconteceu o metaverso de Deus. Quem estava vivo volta a estar morto. Você já se perguntou por que nós nascemos chorando? É forte. E quando não chora, vai chorar. Por quê? É forte. Pesquisa. E você já viu um cristão morto? Ele fica no caixão assim, ó. Cheio do Espírito Santo. Isso é forte. Forte. Deus está falando com você. É forte. Eu estou para me estourar todo da graça da presença de Deus aqui. Nesse simples banheiro. Oh. Metaverso. Quem estava vivo vai voltar para o mundo dos mortos. Porque faltava uma semana por Jesus se tornar o Cristo. Mas ele aqui era 100% Deus e 100% homem. Lá ele tinha por pai Deus. Aqui ele tinha por mãe Maria. E ele ainda estava aqui com Maria. Sai para fora, Lázaro. Os opostos se atraindo. A lei da física. Positivo com positivo pega fogo, né? Repele. Aí tem que ser positivo com negativo. É por isso que nós dizemos que crente não morre, cristão não morre. Ele passa da morte para a vida. É por isso que os testemunhas de Jeová não comemoram aniversário. Você sabia disso? Eu estou lá importando se eu tenho 100, 120, 130, 140, 160 anos. Porque na eternidade não vai haver tempo nem variação de tempo. Eu estou dizendo que os testemunhos de Jeová estão errados? Não, não estou dizendo isso não. Eu estou dizendo que os testemunhos de Jeová estão certos? Também não estou dizendo isso não. Eu só estou explicando, é por isso que eles não comemoram aniversário. Simples assim. Aí faz igual o João Grilo. Não sei, só sei que foi assim. E Lázaro sai para fora, todo enrolado, todo cheio de parafernália. O corruptível vai se revestir do que é incorruptível. O mortal vai se encher do que é imortal. E nós vamos ser transformados num abrir e fechar de olhos em milésimos de segundos. Corpo feio no corpo glorificado. E por que o corpo de Lázaro não estava glorificado? Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, eu, você, que estamos vivos, seremos trasladados como foi Elias no redemoinho, como foi Eliseu, como foi Moisés.
Moisés? Moisés vai caçar o corpo, Moisés vai se encontrar corpo glorificado. Vamos lá. Estão caçando o corpo de Moisés até hoje lá no monte. Mas cadê os três? Você vai ver. Quando na guerra do Armagedon eles vão descer para... Forte, muito forte. Vai para a Bíblia, ela ensina. Ela ensina, vai lá. Que Deus em Cristo nos abençoe e que essa palavra possa falar mais forte ao meu e ao teu coração, em nome de